Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de forragicultura no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje a nossa aula é sobre o uso de leguminosas e banco de proteína. Então pessoal, começamos conceituando, entendendo o que são as leguminosas. E as leguminosas compreendem espécies que desempenham um papel relevante na produção animal, em virtude do elevado teor de proteína e da capacidade de fixação biológica do nitrogênio atmosférico no solo. Isso em associação com os rizóbios, que estão presentes ali juntamente com suas raízes, tá certo? Então isso favorece uma melhor nutrição do solo, consequentemente, a presença desse nitrogênio atmosférico, consequentemente isso dá uma maior nutrição a essas plantas. Essas plantas naturalmente já vão ter um elevado teor proteico maior e também vai favorecer as outras plantas que estiverem plantadas consorciadas junto com essas leguminosas, tá certo? Então, como objetivos do uso das leguminosas, a gente tem que produzir uma forragem extra, seja para você fazer um banco de proteína para os animais adentrarem e se alimentarem, seja para você fazer o corte dessas forragens e colocar em coxo, seja para você conservar essas forragens fazendo feno, silagem, tá certo? E ainda além do mais, são forragens conservadas que têm uma quantidade de proteína, são mais nutritivas do que as gramíneas, já naturalmente, tá certo? Então, consequentemente, aumenta o teor de proteína na dieta, você fazendo a adição das leguminosas na alimentação dos animais, e também tem esse grande benefício que é a recuperação do solo. Muitas das leguminosas, como amendoim forrageiro, estilosantes, a própria leucena, ela ajuda na recuperação dos solos, principalmente no nosso país, que muito dos solos usado para as pastagens estão degradados, Então é uma boa fonte alternativa de recuperação do solo, além de produzir forragem extra e aumentar o teor de proteína na dieta, um dos nutrientes que são mais caros na dieta, Então você, de forma eficiente, de forma barata e fácil, você consegue suplementar esses animais e dar uma melhor condição de alimentação para eles, consequentemente vão ter mais saúde e vão produzir mais. Então pessoal, as leguminosas, elas fazem parte da família da Fabácea ou Leguminosae, Existem mais ou menos 650 gêneros, com mais ou menos também 18 mil espécies de leguminosas, tá certo? A característica dessa família é apresentar o fruto tipo legume, aí vem também a questão da leguminosa, tá? E são subdivididas em 3 subfamílias muito distintas, que são a Faboidae ou Papilionoidae, a Casepinoidae ou Casepineaceae e a Mimoseidae ou Mimosiaceae, que uma das espécies mais relevantes que a gente usa na alimentação animal é a leucena, a Leucaena leucocéfala, conhecido como leucena. Então, pessoal, a subfamília Faboidae, conhecida por Fabácea ou Papilonidae, existem mais ou menos 430 gêneros e mais ou menos 12.600 espécies conhecidas, É considerada a subfamília mais evoluída dentre as leguminosas e de maior importância econômica. Então a gente observa que os exemplares, que têm maior expressividade econômica, seja na alimentação humana, bem como também na alimentação animal, a soja, a Glycine max, a ervilha, Pisum sativum, o feijão, Phaseolus vulgaris, a alfafa, Medicago sativa, tá certo? E uma das formas de utilização das leguminosas são os consórcios, que podem ser consórcios com gramíneas. Também a gente pode utilizar nos trabalhos nos sistemas de sistema silvopastoril, integração lavoura, pecuária, floresta, tá certo? Vai depender do objetivo do produtor, se é melhorar aquele solo, se é recuperar aquela área degradada, se é aumentar a questão de diversificar a propriedade, quando a gente fala de integração lavoura, pecuária, floresta, você produzir também tipo arbóreos, e a gente vai produzir árvores, produzir lenha, enfim, madeira. Você vai utilizar a leucena principalmente, Então assim, dependendo de como for, a gente pode utilizar outras espécies como a gliricídia, que tem bastante na nossa região, a planta resistente à seca e também tem uma quantidade boa de proteína, a moringa, e
A leucena é uma das mais utilizadas no Brasil inteiro. Eu gosto de falar muito dela porque ela é bem utilizada, ela é muito palatável, os animais gostam bastante. Então a gente pode utilizar no consórcio com as gramíneas, forrageiras, tá bom? Fazer um banco de proteína também, como a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas tem várias utilidades, a gente pode utilizar também, tá produzindo essa forragem e fazer a conservação dela, como feno e silagem também. Então utiliza-se bastante. Então aqui um exemplo, ó, do consorciação entre a gramínea, né, uma pastagem, pode ser braquiária, pode ser do gênero pânico, juntamente com essa leguminosa que é o estilosantes, né? Então estilosantes espécie, aqui um exemplo de estilosantes mineirão, né, consorciado com capim. E aí aqui, olha, um dado interessante da literatura, né, que o uso de leguminosas nas pastagens tropicais melhora a qualidade nutricional da forragem, eleva a fertilidade do solo pela introdução de nitrogênio através da fixação biológica, reduzindo os custos com fertilizantes e por possuírem teor mais elevado de proteína que as gramíneas, se torna importante fonte proteica suplementar aos animais. Então você vê que além de você melhorar esse solo, você melhorar essa planta, né, que está sendo consorciada junto, a nutrição dela também, você consequentemente está melhorando a nutrição dos seus animais. Você está levando a concentração proteica, consequentemente também energética para esses animais, você está fazendo com que eles fiquem mais nutridos, consequentemente eles vão produzir mais, vão ter uma conversão alimentar melhor, né, seja na produção de leite, de corte, de carne, né, desculpa, e também isso de uma forma mais eficiente, mais barata e mais sustentável. Então tem muitos benefícios, tá certo, a utilização das leguminosas de forma consorciada. E aqui, né, um também dos temas da nossa aula é o banco de proteína, também chamado de legumineira, tá certo, pessoal? Então é um local, uma área restrita que você vai colocar ali só essas leguminosas. Então você pode ter só um tipo de leguminosa, né? No caso aqui, um banco de proteína com a leucena, ou você pode ter um com moringa, um junto com também glericídia, com essas três espécies, um banco de proteína com estilosante, um banco de proteína com amendoim forrageiro. Enfim, algum local onde você vai plantar em maior quantidade ou estritamente só a leguminosa, tá certo? Então vai ser esse banco de leguminosas, de proteínas, essa legumineira. Os animais vão adentrar nesse banco, fazer o pastejo, né? O pastejo direto dessas leguminosas ou diretamente nas plantas, dependendo do porte, do tamanho. Ou também você pode, nesse banco de proteínas, você pode fazer o corte, né? Fazer a poda dessas plantas e os animais ingerirem ali diretamente, bem como também pode ser uma área que você está produzindo, né, essa em maior escala, uma área que você vai ter um cuidado maior no manejo dessa área, dessas plantas, e você fazer o corte delas para a conservação, né, seja em forragem, em silagem, bem como também em fenação ou silagem. E também você pode também fazer diretamente servir essa leguminosa no coxo. Então a gente já sabe dos benefícios das leguminosas, né? Então é muito bom fazer o uso de banco de proteínas. Isso aqui incrementa a sua produtividade, você diminui custos, você melhora aquela região, aquele local ali, aquela área que estaria degradada, né? E os animais também gostam muito, porque é um local que eles vão fazer o que eles gostam de fazer, que é pastejar, né? Naturalmente, sua liberdade de expressão natural do seu comportamento, ele vai estar expressando ali, ele vai estar comendo, ainda mais que é muito palatável. Essas leguminosas, né, principalmente a leucena, ela é formidável, é muito palatável, a moringa também. Glericídio, os animais também comem bem, né, em menor consumo do que a leucena, mas pode ser bem utilizado e bem satisfatório o uso como banco de proteína, o uso das leguminosas. E agora vamos falar especificamente de algumas plantas, algumas leguminosas, né, forrageiras, que são muito utilizadas no Brasil, né, e a gente começa pela queridinha das leguminosas, a Leucaena leucocéfala, né, conhecido como leucena. Então é muito bom também, a gente tem que estar atento ao nome comum, nome científico, né, e aqui é muito fácil, Leucaena leucocéfala, leucena, né, ela pode ser utilizada na alimentação animal, como eu já falei aí, em banco de proteína, diretamente no coxo, fazer fenação, silagem, tá certo? Na adubação verde também, ela vai melhorar esse solo e também essas outras plantas consorciadas, né? Para sombreamento,
tá certo? Em regiões isso favorece o bem-estar dos animais, diminui o estresse térmico. Na produção também de madeira ou lenha, porque tem espécies de Leucaena leucocéfala que tem um porte maior e também dependendo do manejo, se você deixar muito tempo ali, ela vai crescer, ela vai ter esse caule mais lenhoso, então pode ser utilizado para isso também, né? Além de que muitas cidades, né, como aqui em Manaus, principalmente ali perto do T5, não sei se vocês já repararam, ali tem grandes árvores de leucena, tá bom? Então também são utilizadas na parte de arborização de vários locais. Então é uma planta formidável, muito palatável, um teor de proteína excelente, tá certo? Muito nutritivo para os animais, então é muito bom se utilizar a leucena. Os animais gostam bastante. Olha aqui a vaquinha se deliciando com ela. Então, quanto à sua descrição morfológica, né, é uma planta perene, de arbustiva arbórea, tá? Tem folhas bipinnadas de 15 a 25 centímetros de comprimento. Então, quando você vê nessa imagem aqui, toda essa parte grande aqui com vários folíolos, né? Isso aqui é uma folha grande, entendeu? Uma folha grande é uma folha já com vários folíolos, né? Os frutos são vagens, tá, pessoal? Vagens e não bagens. É vagens com V. Vagens finas, achatadas, acuminadas com 15 a 25 sementes de marrom brilhantes, tá? Aqui a imagem a gente observa também essas sementes e as suas vagens. As raízes delas são um sistema radicular bem desenvolvido, então isso faz com que ela também resista bem a períodos de estiagem e busca água distante, né? E as flores são agrupadas em uma cabeça globular, solitária, axilar, longo pedicilado. Então, como a gente vê aqui, ó, essas flores branquinhas nessa imagem do meio aqui, então essa flor é característica da leucena. Então apresenta como produção de forragem em média 15 toneladas de matéria seca consumível, né? É um valor nutritivo compatível da alfafa, então tem uma boa fonte adequada de proteína bruta, então na dieta é muito bom se utilizar, né? Só que tem que ter um cuidado, ela tem uma substância que se chama mimosina, que é uma substância tóxica, principalmente nos seus brotos e folhas. Então assim, de forma geral, a gente tem que manejar, tá? Em ruminantes, para alimentação de ruminantes principalmente, tá? Nunca fornecer a equídeos. Os equídeos estão extremamente sensíveis ao consumo da leucena. Então, para os ruminantes, né, deve ser utilizado no consumo até 30%. Aí não vai ter toxicidade para esses animais. Então, o exemplo aqui, um animal 400 kg, ele pode consumir até 12 kg de matéria seca, né, dessa leucena aí, por dia, tá? 12 kg de matéria, na verdade, matéria vegetal, direto, né? 12 kg de leucena por dia, porque isso tem em média 30%. Então você não pode deixar os animais consumirem demais, porque podem começar a ter problemas devido a essa substância tóxica mimosina e os animais terem problemas que eu vou falar mais. Isso aqui já é assunto de outra disciplina, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu tenho um vídeo sobre isso, dizendo sobre leucena é planta tóxica, tá? Então peço que vocês confiram esse vídeo e vejam as características. Não vou dar muito spoiler aqui, mas eu quero que vocês assistam esse outro vídeo que é muito importante também. Leucena é planta tóxica, vai estar aqui na descrição e vou colocar também no sistema para vocês. É um vídeo produzido por mim, da disciplina de Clínica das Intoxicações e Plantas Tóxicas de interesse pecuário, tá certo? Então, sintomas de intoxicação, a gente vai ver problemas de dermatite, né, quedas de pelo na cabeça e na cauda, tá? E quando os animais estão já acometidos, tem que evitar a exposição ao sol, retirar os animais desse local, fazer tratamento sintomático. E mais detalhes confiram no meu vídeo. Leucena é planta tóxica? E outra leguminosa que também é bastante utilizada são os estilosantes, né? Que é um exemplo de estilosantes guianenses, com o nome comum, estilosantes. Então sempre vai ser assim, a maioria é conhecido como estilosantes mesmo, tá certo? Na indicação, como a gente já falou, em consorciação, né, com as gramíneas, banco de proteína, na adubação verde também, no favorecimento da nitrogênio atmosférico no solo, tá bom? Então tem um hábito de crescimento semi-ereto, um tempo de formação de 150 dias, então é importante se atentar a isso aqui quando eu for fazer consorciado, na hora do estabelecimento, a questão da sementeação, como é que vai ser, né? Se for sozinha, a concentração, a quantidade de sementes vai ser maior por unidade diária. Agora se for consorciada vai ser um pouco menor, também você vai plantar entre linhas, tá? No espaçamento ali que favoreça também o estabelecimento da gramínea juntamente com ela, tá? Com essa leguminosa. Lembrar também qual é a que você está colocando para não ter competição, principalmente nesse processo de estabelecimento. Como você vê aqui, é um tempo de formação de 150 dias. Você tem que ter uma gramínea também que talvez vá acompanhar esse tempo ali, né? Ou então porque também tem que ter, como eu falei, da questão do espaçamento, para não ter
só a sobreposição da gramínea sobre a leguminosa, elas têm que estarem juntas ali. Então é muito importante essa questão da sementeação e do espaçamento, né? Ela pode crescer até numa altura de 1 metro a 1,20 m de altura, né? Mas aí os animais pastejando vai ter um rebaixamento, né? Então na altura de corte de pastejo é por volta de 30 centímetros ali. Chegou em 30 centímetros já é suficiente para os animais pastejarem, é boa, tá? Tem uma matéria seca de 13 toneladas por hectare por ano de produção, então é considerável, né? Suas raízes têm um sistema radicular profundo, então isso também faz com que elas resistam bem a período de estiagem, tá? Em várias localidades do país. Tem folhas trifolioladas, então como você vê nessa imagem aqui, ó, são 3 folhinhas, né? Como se fosse 3 raminhos de folha em uma mesma folha, né? Pequenas e hastes verdes e pubescentes. E ao contato com o solo emite pequenas raízes, né? Como se fosse aquelas gramíneas estoloníferas, né? Que elas vão se cada vez mais ramificando no solo. Então, como considerações aqui também importante, não tolera frio, tá? Então, nas áreas de locais muito temperados, muito frio, ela não tolera muito bem. Não tolera umidade excessiva, também sombreamento, então já tem que ter um cuidado se for numa integração lavoura, pecuária e floresta. Nas áreas que são mais sombreadas tem que evitar, né, o uso do estilosante, né? Não tolera superpastejo, então você também tem que fazer um sistema rotacionado. Mesmo com consorciado, você tem que fazer um sistema rotacionado, porque se os animais ficarem no pastejo direto, isso pode acabar degradando essas plantas, elas acabarem morrendo, né? É resistente a seca, como a gente já falou, então por isso que essa questão das suas raízes bem profundas e tudo, ela consegue ter essa capacidade de resistir à seca, né? É pouco exigente em solo, então é resistente a solos pobres e ácidos, né? Se dá bem em solos areno-argilosos, então para o nosso país é uma boa alternativa a utilização dos estilosantes. E para finalizar, pessoal, vamos falar sobre a Gliricidia sepium, conhecida como Gliricidia. É uma leguminosa bem aceita pelos animais, está presente praticamente em todo o país, tá certo? Inclusive no nosso campus, lá no setor de permacultura, nós temos vários exemplares de Gliricidia, tá certo? Quando a gente tiver a oportunidade, nós vamos descer lá para vocês conhecerem, quem não conhece, para ver de novo quem já conhece, né, a Gliricidia. Então ela é uma leguminosa que tem alto teor de proteína nas folhas, alta produção de matéria seca por hectare, ela rebrota rápido, então sua utilização, seja como você vai utilizar ela, seja com os animais com pastejo direto, ou se você vai fazer a conservação de forragens, ela tem esse rebrote rápido, então tem uma grande produção, né, bem resistente à seca, então principalmente nas regiões nordeste do país, na região nordeste do país, né, nos estados mais quentes e tudo, na nossa região amazônica também, que tem essa época de estiagem, ela devido ao seu sistema radicular bem profundo e eficiente, ela consegue resistir à seca, então ela se mantém bem, tá certo? Ela pode ser usada como banco de proteína para os animais fazerem pastejo direto, né, na consorciação com gramíneas também, bem como você pode fazer ter esse banco de proteína para você cortar e colocar em coxo para os animais, fazer a conservação dessa forragem através do feno e da silagem também, e você pode também utilizar ela como na integração lavoura, pecuária e floresta, né, fazendo a integração com alguma gramínea, tá certo? Ela é uma espécie arbórea que dá árvores bem altas, que também pode ser utilizada essa madeira dela, então é mais uma oportunidade para ser utilizada, tá bom? Os animais se alimentam bem dela e é uma planta muito eficiente, né? Bom, na nossa região tem bastante, a gente dá para trabalhar com ela, os animais aceitam bem, então assim é mais uma alternativa, mais uma leguminosa que agrega bastante valor, enriquecimento nutricional para os animais, além dessa parte de melhorar a questão do solo, né, em solos degradados, melhorar a questão da pastagem pela fixação de nitrogênio, enfim, todas as características de uma leguminosa. Ela é muito boa também para ser utilizada. Então, pessoal, nós falamos aqui das principais leguminosas utilizadas no país, né, e utilizadas também como banco de proteína. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Assistam a aula que eu vou deixar aqui para vocês também no link sobre se leucena é planta tóxica, tá certo? É importante para vocês também, tem que associar a parte do manejo, da parte da floricultura também com a clínica, né, com a boiatria. Então eu encontro vocês em outro assunto. Até a próxima aula, pessoal!